tem que abrir o parque. Mas assim, por que o parque abre depois que o comércio? Sendo que estamos falando talvez de que o mais importante é o cara cuidar da saúde dele. Então, cuidar da saúde pode ser que envolva o cara ter que fazer um exercício fora da casa dele. Uma caminhada de máscara e coisa e tal. Pensando que a vida é a principal questão, o Bruno e Léo, esse negócio do comércio ter reaberto e o parque ter sido o último, e ainda talvez não no tempo certo, eu acho que a gente ainda pode colher muito o que foi essa abertura, ao meu ver, precoce, né? Não sei se como foi aí em São Paulo, mas aqui em Campinas, no momento em que o comércio deu aquela reabertura, a 13 de maio, que é a rua aqui, né? Que é uma rua do centro, assim, parecia um formigueiro, né? Uma imagem que correu, foi capa da Folha, né, pro estado de São Paulo inteiro. Então, eu não sei, ok, abrir parque, mas por que abriu o comércio então também, né? Essa imagem também foi capa da Gazeta também, essa imagem de Campinas, realmente foi uma imagem muito forte. Em São Paulo, as informações que a gente recebeu é que haveria o risco de uma desobediência civil na questão do comércio. Então, havia uma pressão muito grande sobre a Secretaria da Saúde do Edson Aparecido, o secretário Edson Aparecido, e sobre o Bruno Covas. A informação que eu tenho é que o Bruno Covas, diferente do Dória, não queria reabrir, queria o lockdown, queria um fechamento mais restrito, mas ele teve que ceder, porque havia muita pressão, não só econômica dos empresários, mas de cidadãos comuns também. E então ele se viu pressionado a reabrir, cedeu, não se manteve conforme acreditava. Eu acho que é mais esse caso dessa cultura que está sendo incutida na mente dos brasileiros, da necessidade de uma economia que funcione a todo custo para sustentar o que a gente tem como status quo desde sempre nesse país, né? É uma questão de manter a roda funcionando, sendo que, na verdade, o motor não está funcionando, né? Nenhum país consegue funcionar normalmente com uma pandemia de proporções catastróficas como é a do coronavírus, né? A gente não pode esperar que a sociedade vá funcionar normalmente, e esse é o recado da alta comissária da ONU, né, que alegou essa semana, ainda na terça-feira, de que a pandemia ameaça a paz e o desenvolvimento no mundo inteiro, né? 6 meses após a detecção dos primeiros casos, fica claro que a epidemia está ameaçando a própria construção que a gente tem de Estado, de percepção social, de como que a sociedade deve funcionar, né? E que o momento exige mais direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e não menos para as pessoas. Ou seja, a mensagem que se passa desse grupo da ONU que está tentando construir uma visão de futuro é que a gente precisa repensar como a sociedade funciona. E na avaliação da ONU, essa situação gerada pela pandemia já está considerada crítica, né? Existem estudos da Unicef informando que, a menos que haja uma ação urgente, né, para proteger as famílias dos impactos econômicos da pandemia, o número de crianças vivendo abaixo das linhas de pobreza mundo afora vai aumentar 15% em 2020, chegando a 672 milhões de pessoas. Então, assim, é um número completamente astronômico. Acho que o que o Dória e o que políticos que têm essa visão da elite, né, de defender a produção econômica a todo custo, de abrir a todo custo, é uma visão que não está evoluindo com a velocidade que a gente precisa, assim, como sociedade, para a gente manter um Estado saudável, a gente manter um país saudável, né? E essa economia está mostrando a fragilidade essa crise na economia está mostrando a fragilidade do nosso sistema, né? Tanto que agora, nessa quarta-feira, no dia 1º de julho, teve a paralisação dos aplicativos, né, de entrega, que se iniciou às 9 da manhã, com o apoio do movimento sindical na cidade de São Paulo, né? E isso é só um reflexo do que vai acontecer de agora em diante por conta desse novo aumento das desigualdades causadas por essa pandemia, né?
E aí, para todos os ouvintes saberem, o protesto é nacional, aconteceu no Brasil inteiro, e as pautas são taxas mais justas aos aplicativos de entrega, e ajuda com itens básicos de proteção durante a pandemia do coronavírus, né? Máscara, álcool e gel por parte das empresas que estão se utilizando do trabalho dessas pessoas, né? E aí, só trazendo uns detalhes das jornalistas Paula Soprana e Fernanda Brigatti, da Folha de São Paulo, que disseram que durante a pandemia o Ministério Público do Trabalho já moveu ações civis públicas contra 7 aplicativos de entrega, né? O iFood, o Rappi, o Uber, o Uber Eats, a Lalamove, o Cabify e a 99. E todas essas ações exigem o fornecimento de máscaras, álcool e gel em quantidade suficiente, espaço para a higienização dos veículos, né, das motos, novas sacolas para que eles possam carregar as entregas, capacete, jaqueta, né, que hoje em dia o motoqueiro que tem que comprar, além de fornecer orientações contra o coronavírus. E segundo a CONAFRET, que é a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Relação de Trabalho, algumas empresas já impetraram mandado e conseguem a suspensão dos efeitos dessas ações aí do Ministério Público do Trabalho. Enfim, o que está acontecendo é que a gente está entrando numa crise provavelmente sem precedentes na história moderna assim, da nossa economia, do funcionamento do Estado. E a precarização já está tão grave assim, em trabalhos de serviço, assim como é o caso do Uber, né? Do Uber, do iFood, enfim, de todas essas pessoas que estão vivendo hoje sem ter um contrato de trabalho, né? É um negócio que os liberais, entre aspas, chamam de empreendedorismo individual, né? Que essas pessoas estão indo por conta própria se tornarem empreendedores, quando na verdade é uma exploração descarada, né? É uma super exploração. Inclusive, fica aqui a dica do livro O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado de Serviços na Era Digital, do professor da Unicamp e sociólogo Ricardo Antunes, que trata bem dessa precarização e como isso, a tendência dessa flexibilização de leis trabalhistas e uberização é atingir cada vez mais profissões se nossos governos não começarem a olhar para a economia, para o sistema que rege as pessoas de uma outra forma. Um dado cruel sobre os entregadores é porque durante a pandemia muita gente, obviamente, perdeu o emprego e muita gente teve que ir, porque se tem uma vantagem nesses aplicativos é que a pessoa baixa e começa a trabalhar no dia seguinte. Mas isso causou uma coisa muito triste em São Paulo. Durante a quarentena, durante a pandemia, desde março, caíram todas as causas de morte em São Paulo no trânsito, de motorista, de ciclista, de pedestre. Só que na cidade de São Paulo disparou em 37% a morte de motociclistas. Por quê? Porque às vezes são muitas pessoas pessoas que não eram motociclistas, que não eram motoboys antes, e se sentiram obrigados para manter uma renda, manter um trabalho, uma coisa totalmente justa, a ir para a rua sem estar acostumado com esse tipo de entrega. E outro fator também é que houve um aumento de entrega. Acho que a maioria das pessoas passou a ter o hábito de pedir mercado, pedir mais comida. E esses entregadores estão trabalhando muitas horas por dia, de uma maneira muito, muito fragilizada. É um trabalho de herói. Essa semana eu entrevistei o Felipe Sabará, que é o pré-candidato do Novo. E eu perguntei para ele sobre isso, se ele fosse prefeito, se ele teria mais regulamentação. E ele me disse que ele acredita que o mercado se autorregula. É um direito dele, é uma visão liberal, que quando o Estado põe a mão, o Estado atrapalha. Mas, na minha visão, o Estado se autorregula quando meu vale-transporte é R$20, eu quero 30. Não quando a pessoa está ganhando R$4 para trabalhar por entrega, para trabalhar sei lá quantas horas por dia, de um jeito precarizado durante uma pandemia, onde ele tem que tirar do bolso para comprar álcool gel, para comprar máscara. Se ele se machucar, ele não tem nenhuma resguardo. Um dos pedidos nesses protestos também foi seguro de vida, porque o seguro de acidente pessoal, porque se ele se arrebentar hoje, ele não trabalha, ele não recebe dinheiro, não ganha nada. Ele não tem fim de semana, ele pode trabalhar o ano inteiro. Se ele tirar férias, ele não recebe nada. Então, o Estado está se autorregulando mal, né? A economia está se autorregulando mal nesse caso.
E aí, como é impossível, acho que, imaginar um cenário positivo em meio a isso tudo, já que de qualquer forma as mudanças vão acontecer, o Covid traz a questão da mudança definitiva, eu só consigo imaginar uma mudança para pior. Eu acho que vai uberizar tudo, né? É isso que eles estão querendo. A fala desse pré-candidato que o Bruno trouxe pra gente, e acho que deve ser muito parecida com a de muitos outros candidatos, é justamente de que daqui a pouco os caras vão pagar R$4 pro Bruno escrever um artigo. Ele não vai ter vínculo nenhum com... Porque o próprio jornalismo é feito de freelancer, muitas vezes. O artista, de modo geral, também ele é um freelancer. O que mais falta para ser freelancer no mundo atual? Você vai baixar lá o aplicativo, jornalistas livres já existe já, né? Mas jornalistas autônomos vai chamar lá. E aí, tô aqui no Tatuapé, vou escrever uma matéria aqui. Aí você manda a matéria, os caras pagam R$4 para você. Tá bom, Bruno? Você fica satisfeito ou não? Maravilhoso, um belo valor. Mas falando sério, eu acho que eu entendo um pouco, eu entendo sinceramente um pouco esse pensamento liberal de o Estado interfere muito, é muito difícil empreender, a economia tem que ser um pouco mais livre, porque realmente é difícil. Parece que tem gente que fica zombando de empresário reclamando, mas realmente eles tinham muitos encargos, é uma coisa muito pesada empreender no Brasil. Mas o Estado tem que regulamentar para todo mundo chegar ao nível de dignidade. Não é pedir muito. Ninguém está pedindo salário de R$10.000 para todo mundo, ninguém está pedindo coisas absurdas, está pedindo segurança no momento de pandemia, está pedindo um valor maior. Essas empresas recebem demais para dar tão pouco retorno aos trabalhadores. Elas são multinacionais, bilionárias, atuam em vários continentes. Então, o que se pede é que a pessoa tenha segurança, porque qual motorista de Uber, por exemplo, trabalha 8 horas por dia? Qual entregador trabalha? Entregador eu não sei como funciona, mas motorista de Uber, não existe um que trabalhe menos do que 8 horas por dia, que é o normal, né? Era o normal de todo trabalhador. Volta para casa, fica com a família, vê a novela, dorme com dignidade. O motorista de Uber tem que trabalhar 10, 12, senão não recebe o suficiente, não recebe algo digno. Então tem que... O entregador também, mesmo tempo. É muito mais que 8 horas. Entregador também, né? Então, nesse momento, o Estado tem que regular, porque uma pessoa não pode ter isso como cotidiano, trabalhar 12 horas por dia. Isso não pode ser o cotidiano, porque isso faz mal para a saúde, isso faz mal até para a economia a longo prazo, porque essa pessoa não tem nem como consumir, né? E agora, passa também por uma questão da consciência de classe também, né? Que muita gente não tem. Porque se a gente pegar o cara que tá se ferrando hoje no Uber, não querendo generalizar, e já falei disso aqui também, mas é um cara que tá achando que quem tá neste momento no poder tá querendo ajudá-lo, né? Não, o Bolsonaro é o nosso... Porque ele tá acabando com tudo isso aí. Eles vão ficar o tempo todo esperando que o Bolsonaro vai acabar com tudo isso. E aí quando o Bolsonaro acabar com tudo, pô, agora é nós, hein? Agora eu vou continuar com o meu Uber aqui. Não sei o que os caras imaginam, assim. E eu acho que essa conscientização dos entregadores é muito importante, porque esses caras também, acho que numa boa parte, agora que eles estão tendo um start para essas questões, porque às vezes para quem tá ferrado, surge uma oportunidade como essa simples, que o cara vai baixar um aplicativo e vai começar a trabalhar no dia seguinte, isso empolga ele de alguma forma. Ele pensa, pô, mais fácil, né? Mas aí, pô, ele começa a ter que... Ele vê que ele pensa, pô, vou lá fazer minhas 6 horas. Aí ele vê que ele vai fazer 6 horas, ele vai ganhar, sei lá, R$8, não sei. E aí ele vai, não, pô, vou ter que trabalhar 12 pra ganhar 16, porque aí começa a compensar um pouco mais. E aí, de alguma forma, ele começa a acordar. Até vi hoje um perfil, eu não lembro, é de uma mulher, ela é de esquerda também, mas ela quis ser jogado contra hoje e botou no Twitter, esses entregadores aí, quantos votaram no Bolsonaro? Foi alguma crítica assim, nesse sentido. Mas, gente,
vamos fazer o que se os caras foram levados por um discurso e por falta de informação, por manipulação,